Olá, bem-vindo ao nosso canal. Muito importante você deixar o seu like antes de você sair daqui, desse canal, né? E nós vamos também compartilhar, que esse aqui é tremendo, é um estudo tremendo. A gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Aí eu vou ter que dividir no mínimo em 3 partes, porque é muita coisa, são muitos versículos, e a gente vai dividir por quê? A gente tem que ver, a partir do princípio, que na linha teológica há 3 vertentes sobre o arrebatamento da igreja. Há pessoas que consideram que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação, que é o que nós vamos ver hoje, nós vamos estudar hoje. Esse grupo que diz acreditar no arrebatamento antes da grande tribulação é chamado de pré-tribucionalista, ou seja, pré-tribulação, antes da tribulação. Tá? Tem os mídio-tribulacionalistas, que acreditam que o arrebatamento vai vir na metade da grande tribulação. 3 anos e meio, a tribulação vai ter aquele tratado de paz de 7 anos, e quando chegar em 3 anos e meio, o anticristo entra no templo, se revela aí. Então tem um grupo da teologia que acredita que vai ser no meio. E há o terceiro grupo, que diz que vai acontecer após a tribulação, que a igreja tem que passar pela tribulação. E esse grupo também é grande, que diz que é o pós-tribulacionista. Esse grupo tem uma vertente muito grande e eles falam por quê? Porque as pessoas têm que passar pela tribulação porque seria injusto Deus deixar na terra, Deus tirar a igreja da tribulação, sendo que a igreja, muitos já sofreram pelo evangelho. Os próprios apóstolos morreram de mortes cruéis. Foram mortes cruéis que eles sofreram por causa do evangelho. E sofreram demais por causa desse evangelho. Então, eles acham assim, não é justo a igreja não passar pela tribulação. Ou seja, tá vivendo um evangelho aí legal, aí chega na hora da tribulação, Jesus vai lá e arranca. Não, tem que passar pela tribulação, porque tem que mostrar que é crente, tem que mostrar que é fiel. E eles usam alguns versículos, mas eu vou falar deles em outro, só estou explicando essas 3 linhas, né? E então eles usam esse argumento. Mas convenhamos, se a gente acreditar, se você acredita no pós-tribulação, só queria deixar um adendo aqui. Não é questão de justiça, porque assim, a salvação, Deus não é que questão de justiça, eu acho que é questão de galardão. Quem sofrer mais pelo evangelho vai receber o seu galardão. Amém? Então, só dando um adendo. Mas eu não vou entrar nesse mérito de pós-tribulação agora. A gente vai falar sobre pré-tribulação. Ou seja, aqueles que acreditam que Jesus buscará a sua igreja fiel, né, a igreja fiel, uma promessa de arrebatamento. Então eu quero ler um texto que, primeiro, assim, esse texto é o texto base para arrebatamento. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Né? Eu vou ler o versículo 17. Começa do 13, mas para a gente não tomar muito tempo, a gente vai ler logo o 17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento, essa vinda do Senhor, ela vai ser nos ares. Ou seja, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, ele vai estar nos ares. E aí, o que acontece? Os que ficaram, os que estão aqui na terra, eles vão subir e se encontrar com o Senhor. Amém? Coisa linda, né? Então,
Jesus não vai tocar na terra. Ele não vai estabelecer os pés na terra. Ele só vai estabelecer os pés na terra na sua volta. Calma aí, pastor. Então ele não vai voltar. Como que é isso? Há uma diferença, eu quero que vocês entendam que há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Né? Isso é notório na Bíblia. Né? Por exemplo, o arrebatamento ele vai acontecer nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17, nós lemos aqui. A segunda vinda vai acontecer na terra. Jesus, ele vai vir, vai tocar os montes, ele vai voltar, vai tocar no Monte das Oliveiras, vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Onde está isso? Tem uma profecia lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Lá em Zacarias, vamos ler aqui, ó. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, Jesus vai vir nos ares. Isso é arrebatamento. A volta dele, a vinda dele vai ser na terra. Ou seja, o arrebatamento ele não será visto por ninguém. Não vai ser visto por ninguém. As pessoas vão sumir. Onde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, será como um ladrão de noite. Então, o dia do Senhor vai ser como um ladrão de noite. Então, ninguém vai ver. Não é verdade? O ladrão, quando ele quer roubar de noite, ele vem tudo escondido. Então, o dia do Senhor não vai ser visto por ninguém. Mas a segunda vinda de Jesus, vai ser vista por todos. Mateus 24, de 27 a 31. Olha só o que diz o livro de Mateus 24, de 27 a 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ó, todos vão ver. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o arrebatamento, não confunda o arrebatamento com a segunda vinda de Jesus. Então, os pré-tribulação, que acham que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, acreditam que Jesus, primeiro, vai arrebatar a sua igreja, vai ter um encontro nos ares, depois que passar a tribulação, que é 7 anos, 3 anos e meio de paz, já falei isso no vídeo anterior, e depois 3 anos e meio de terror, vai vir mesmo com tudo. E aí Jesus, quando terminar os 7 anos, ele vem com a igreja, ele pisa os pés no Monte das Oliveiras. Aí sim, é a vinda que será vista por todos, como nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Então, arrebatamento, ninguém vai ver, as pessoas vão sumir. Amém? Isso se dará, e os pré-tribulacionistas, eles falam que não, que Deus vai poupar a sua igreja da grande tribulação. Um dos argumentos que eles usam encontra-se no livro de Apocalipse. Né? No próprio livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Aqui está claro, né? Que eles falam que está claro aqui que a igreja não vai passar pela tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, guardaste a minha palavra. Então, quem será arrebatado? A igreja? Não só a igreja. É a igreja que é fiel à palavra. Ah, pegou, né? Ah, eu tô indo na igreja. Ah, mas eu vou da igreja, eu gosto da igreja. Ah, mas eu sou crente Raimundo, eu tenho um pé na igreja e um pé no mundo. Vai ficar. Vai ficar. Você vai ficar na tribulação. Aqueles que guardam a palavra, eu te guardarei a aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui já é uma profecia que vai haver tribulação, mas aquele que guardar Deus, a palavra, o Senhor vai guardar na hora da provação. O Senhor diz que eles vão ser arrebatados. Outro argumento que eles dizem, o argumento do pré-tribulacionista, está no livro de Mateus, capítulo 24, que ele diz que, no versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles argumentam aqui que, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, eles também usam esse argumento de que, como foi no dia de Noé, que Deus poupou a Noé, Deus poupou a família de Noé através da arca. A arca representa a igreja. Então Deus vai poupar a sua igreja. Então eles argumentam assim como foi no dia de Noé, e realmente a gente tem que comparar os dias de Noé. Um desses argumentos é muito forte, porque eu vejo também que as pessoas, nós estamos vivendo esses dias de Noé na Terra, né? Que as pessoas estão casando, dando um casamento, bebiam, comiam, não estão nem aí, né? E assim será a vinda do Filho do Homem. Então a igreja vai ser arrebatada sem que haja tempo. As pessoas, só realmente aqueles que são fiéis, vão ser arrebatados, eles vão estar livres da grande tribulação. Aleluia? Amém? Aí eu pergunto para você, como está a sua vida? Vamos dar um pause aqui agora. E se realmente Jesus vier antes o arrebatamento acontecer antes da grande tribulação, imagina, se você ficar, por que você vai ficar? Só vão ficar aqueles que são infiéis. E aí, esses pré-tribulacionalistas, é uma palavra meio estranha, né? Esses que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, eles dizem que Jesus e a igreja vai ser o grande casamento nos ares. Amém? Ele fala assim, qual que é o noivo que deixa a sua noiva passar sofrimento? Então, e aquele versículo que diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Então o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, está dizendo, vem Jesus, vem me buscar, vem me tirar que eu não estou aguentando mais, vem que eu estou louco para casar, eu estou louco para se encontrar contigo nos ares. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, a palavra de Deus, ela nos dá esses sinais, alguns sinais que vai acontecer o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Tanto é que, se você for ver, lá no livro de Apocalipse, vai dizer que vão ter as duas testemunhas ali, não fala da igreja, fala do povo judeu. Mas não fala da igreja do Senhor. Por quê? Por que não menciona a igreja?
que não sendo? Porque Jesus sempre disse para a igreja, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas ali não menciona o povo judeu, o povo de Israel. Então eles se baseiam muito nisso, que realmente quando o anticristo se levantar, o tratado que ele vai fazer, ele não fala em nenhum momento da igreja, ele fala do povo judeu. E aqueles que não subiram, porque estão vivendo uma vida, não estão vivendo uma vida de santidade, que se consideravam igreja, mas vai ter a segunda chance, porque Jesus vai voltar, aí sim, quando Jesus voltar, os que perseverarem até o fim, aí Jesus vai ser salvo. Amém? Eles acreditam nisso. Outro argumento sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação está logo após Mateus 24, tem Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens diz que o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós, e a vós ide antes que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eles usam esse texto dizendo que também assim será o arrebatamento da igreja. Aquele que for fiel, que tiver azeite, é prudente, aquele que é prudente, ele vai ao encontro do noivo. Ou seja, a igreja é o encontro do noivo, o grande casamento. E aí vai fechar a porta. Não tem algo, pensa comigo, é algo parecido com Noé, né? Lembra que fechou a porta da arca? Assim será o arrebatamento. Fechou a porta. Subiu, sumiu, fechou a porta. Depois, quando fechar a porta, respondeu dizendo, Senhor, abre-nos. E eles dizem que essas 5 loucas, tem as 5 prudentes, são 10. 5 são loucas e 5 prudentes. As loucas é o povo de Israel que não reconheceu Jesus como Messias. E também aqueles que se dizem igreja, mas na verdade era crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, não estavam com azeite. Eles usam esse texto para dizer que Jesus vai arrebatar a igreja fiel. Aquele que é fiel. Então muitos vão ficar. Muitos, a gente tem uma proporção aí de 50%, né? Que se diz, porque um fica, um sobe, né? Tem 2 no campo, um fica, um sobe. Opa, 50%. Então nem todos aqueles que vão na igreja, que frequentam a igreja, pense nisso. Você às vezes está... E aqui eu quero terminar essa primeira parte para conversar contigo. Conversar com você que não está levando uma vida de santidade a sério. Jesus, ele chama você de noiva. Então Jesus não vai levar a noiva infiel. Pense nisso. Se você descobrir, se você está noivo, se você descobrisse que a sua noiva está te traindo, você queria casar com ela? Chega na última... Não descobri que você está me traindo. Por quê? A noiva, ela se prepara para o noivo. E a igreja tem que se preparar para Jesus. Então, o que é esse preparo? É a fidelidade. É a fidelidade, é ser fiel a Ele. E o que é ser fiel a Ele? É não deixar as coisas do mundo, o pecado, reinar. Não viver uma vida de pecado.
é abandonar o pecado. Então, Jesus vai buscar a sua igreja. Hoje nós estudamos. Vai ser antes do arrebatamento. Perdão. O arrebatamento vai ser antes da tribulação. Mas só vai subir aquele que for fiel. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, como está a sua vida? Volta para Jesus, você que está afastado. Volta, porque nós estamos vivendo o princípio das dores. E se realmente o arrebatamento for antes da tribulação, meu irmão, corre. Porque o tempo está passando muito rápido. E as coisas estão acontecendo com uma velocidade. Está apertando. Está chegando. Escuta a trombeta. Vai tocar. Como que tá a tua vida? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Vamos para o próximo bloco, logo, mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja.